Olá, sou a professora Vanessa, do curso de odontologia da Universidade Federal do Maranhão. E nessa sequência de vídeos, né, sobre os protocolos de biossegurança para os atendimentos clínicos, então, nesse terceiro vídeo, nós vamos falar sobre os cuidados com o instrumental após o atendimento e também o que fazer em caso de acidentes com risco biológico. No primeiro vídeo falamos sobre os cuidados na chegada na universidade, triagem de pacientes e também os cuidados de biossegurança antes do atendimento clínico. No segundo vídeo falamos sobre os cuidados de biossegurança após o atendimento clínico. E agora, na terceira parte, né, a questão do instrumental. Então vamos falar sobre o preparo do instrumental. A gente ali naquela situação em que acabou de atender o paciente, né, o auxiliar ele já faz essa, usando a luva ainda de atendimento, ele já vai colocar todo esse avental dentro desse recipiente plástico aqui com tampa, para que depois o operador possa, né, depois que ele liberar o paciente, já fez a remoção de luva também, do avental, tá, então ele vai pegar essa caixa com o instrumental contaminado, a luva também que ele vai utilizar, a luva de borracha grossa que ele vai usar para lavar o instrumental, a luva de borracha grossa que ele vai utilizar também para fazer o acondicionamento desse instrumental na sala limpa ali da CME, da Central de Material e Esterilização. Pega também um avental descartável e mais a escova, né, de cabo longo que ele vai utilizar para lavar esse instrumental. Então, com esses itens, ele vai se dirigir ali para a CME, inicialmente a sala do expurgo. Então, é interessante observar aqui que nós temos duas cores diferentes de luvas de borracha grossa. Então, uma pensando para lavar o instrumental e outra depois para embalar esse instrumental. E essas luvas de borracha grossa, elas são interessantes porque elas também vão proteger contra acidentes, né, com risco ali biológico, acidentes com material ali pérfuro cortante contaminado, tá? Então daí a importância desse tipo de EPI para essa situação. Então ele se dirige à sala suja do expurgo, onde será realizada a lavagem desse instrumental, e aí chegando lá, né, ele vai higienizar as mãos e colocar o avental. Esse avental, ele já é impermeável, tá, então ele dá uma proteção ali, maior ali, né, do operador com a água, tá, durante essa lavagem do instrumental. Coloca em seguida, as luvas de borracha grossa, então lembrando que ele ainda está paramentado, né, com touca, óculos, os respiradores, o face shield também, né. Então aí ele faz coloca a água, né, nesse recipiente junto com o instrumental, coloca ali o detergente, né, o que ele vai utilizar para lavar o instrumental, então de preferência os detergentes enzimáticos, a diluição ali recomendada pelo fabricante, que consegue uma eficiência melhor ali na limpeza, e faz essa lavagem. Lembrando de utilizar escovas que tenham um cabo longo, tá, para evitar também acidentes. E nesse momento é interessante que o instrumental seja lavado imerso em água, tá, para evitar também a formação de aerosol no ambiente. Então, depois que lavar o instrumental, é feito então a secagem, a inspeção visual para avaliar se está bem limpo, né, se foi removido todas as sujidades, tá. Então, até as brocas, né, devem ser bem higienizadas com essas escovas. Existem umas escovas de aço que, quando utilizadas, elas são indicadas apenas para brocas, tá? Para que não haja risco da própria escova riscar o instrumental e facilitar mais ainda, né, o acúmulo ali de micro-organismos na superfície daquele metal. Então, depois do uso, né, essas escovas também têm que ser limpas, desinfetadas e armazenadas, né, para novas utilizações.
Então, depois que lavou, secou o instrumental, aí sim ele faz a remoção das luvas, né, já higienizou as luvas, desinfetou as luvas de borracha grossa, faz a remoção do avental, né, então ele é um avental também descartável, é um para cada uso, lembrando que ele estará contaminado ali por aquele, aerosol ali gerado durante a lavagem do instrumental. Em seguida faz também a lavagem ali do protetor facial, desinfecção. O instrumental ele é colocado nessa janelinha, tá, que vai separar a sala do expurgo da sala onde será feito o empacotamento, né, do material. Então a gente deixa a embalagem aqui, antes de sair remove luvas, né, higieniza as mãos, e aí ele pega os seus pertences, né, e vai até a outra sala, tá, ali onde está ali o seu instrumental. Nessa sala, ele vai utilizar outra luva, né, de borracha grossa, de outra cor, própria para utilizar para empacotamento, né, lembrando que esse material ele foi, lavado, né, ali desinfetado, mas ele não está esterilizado, então ainda existem micro-organismos, então a gente não pode pegá-lo, sem luvas, tá. E as luvas de borracha grossa, mais uma vez, para melhor proteção ali contra acidentes. Então fazendo ali o empacotamento, cada período tem uma cor ali de tecido para utilizar naquele semestre, pensando justamente de que esse tecido não pode ser, utilizado por muito tempo, né, senão ele também perde a sua, capacidade ali, né, de manter, o material estéril por mais tempo. Então ali fazendo as dobras, né, necessárias, a gente também tem um vídeo no nosso canal do YouTube mostrando como isso é feito. Então, primeiro, né, uma parte, depois um lado, né, o outro lado, então as dobras sendo realizadas para facilitar depois a abertura também. No final, isso tudo é embalado com uma fita, tá? É importante que a gente use um pedaço, pelo menos, dessa fita termoquímica, que tem, cores aqui, que isso aqui muda de cor quando atinge a temperatura, né, necessária para a esterilização. Então ele é um dos métodos, né, usados aí para a gente avaliar a esterilização. Não esqueçam de colocar o nome, tá, e o período de vocês. Esse vídeo, a gente vai mostrar o empacotamento. E é importante também colocar a data, tá, da esterilização. Então isso tudo quando forem escrever na fita. Então, nesse vídeo, né, mostrado aí como foi feito, né, esse empacotamento, tá, com esse tecido. Lembrando que cada período tem uma cor que foi solicitada, então o terceiro período, essa cor aqui, né, vermelho, cinza, enfim, para que não haja realmente reutilização desses tecidos, tá, porque eles perdem, né, a capacidade de manter ali a esterilização com o tempo, tá. Então, é sempre importante que esse tecido também esteja limpo, então isso tudo, os funcionários da CME vão ficar muito atentos, né, e orientar vocês também quando houver necessidade de troca ou de limpeza, tá. Pensando, lógico, né, no bem, né, de todos nós e principalmente dos pacientes, tá, para que a esterilização seja realmente
efetiva e atinja, né, o seu objetivo de evitar ali a contaminação cruzada. Então aí material empacotado e lembrando que a CME tem horários também, dependendo do turno, né, matutino ou vespertino, então esses horários vão estar fixados lá e vocês têm acesso também no manual de biossegurança do curso. Após, né, o uso, lembrar de higienizar essas luvas, tá, fazer a correta higiene e armazenamento para o próximo uso. A entrega do instrumental, ali já empacotado, identificado para a equipe da CME. Após isso, lavar as mãos novamente, né, com água e sabão ou álcool em gel, 70%. Aí sim vocês vão se dirigir ao vestiário para fazer o restante da desparamentação. Então, vai remover a touca, tá? Higienizar as mãos novamente, que a touca, né, tá contaminada. Vai fazer a remoção dos óculos de proteção, também lavar e desinfetar, tudo isso lá no vestiário, lavar as mãos, a remoção do respirador, então, quando possível, nós vamos fazer a reutilização, então, colocando aí na embalagem, né, plástica, aí no pote previamente higienizado, né, esse pote. Lembrando novamente que os respiradores não devem ser, né, higienizados, nem borrifar álcool, nada disso. Então, colocação dos respiradores nesses potes plásticos para reutilização, desde que eles estejam, né, em condições adequadas, tá? Esses potes plásticos, eles têm que estar perfurados e previamente higienizados. Quando não for mais reutilizar os respiradores, eles são então descartados, né, nessas lixeiras infectantes. Então, sempre que ele estiver molhado, com sujidades, com elástico danificado, ou então após uma semana de uso. Lavando novamente as mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%. E aqui um resumo, né, de toda essa sequência de paramentação e desparamentação. Então, para a paramentação, nós realizamos fora da clínica, no vestiário, a troca da roupa, a colocação do jaleco ou macacão, de tecido ou TNT, os respiradores e o óculos de proteção. Então, a gente protege, né, as vias aéreas, aí, a mucosa ocular, para entrar ali no ambiente, né, com aerosol, né, potencialmente infectante. E lá dentro da clínica vocês vão colocar touca, avental, protetor facial e luvas. Na desparamentação, ainda dentro da clínica, a gente vai remover luvas, vai remover o protetor facial e vai remover o avental. Se o aluno precisar fazer esse cuidado instrumental no expurgo, ele pode manter o protetor facial. Se esse protetor facial estiver muito, né, com muita sujidade, às vezes até dificulta a visão, então é interessante que ele higienize esse protetor lá na clínica, coloque novamente para ir até a sala de expurgo ali na CME, onde ele vai fazer lá a colocação de um outro avental descartável impermeável, de uma luva de borracha grossa, vai fazer toda a higiene do instrumental. No final ele remove, né, esse protetor, higieniza, remove o avental, remove a luva, tá? E, e aí ele vai no vestiário, né, só quando ele já finalizou todo o procedimento dele com o instrumental, aí sim ele vai para o vestiário e faz aquela remoção da touca, né, do óculos de proteção, dos respiradores, tá? Troca de roupa e coloca a máscara caseira, tá? Essa roupa que a pessoa troca, ela tem que ser colocada num saco plástico, numa embalagem específica, para que ele leve para fazer a higienização em casa, né, com todo cuidado, evitando misturar com outras roupas, pode utilizar também um desinfetante, tá, para uso antes da lavagem dessa roupa. Então, aí a sequência, né, em fotos, mostrando essa desparamentação, luvas, lavagem das mãos, protetor facial, avental, tudo isso em clínica, e depois no vestiário, remoção de touca,
remoção de óculos, do respirador, né, e por último, a troca da roupa e a colocação da máscara caseira, tá. Então aqui, já pronto para, sair ali da universidade. Se em algum momento, né, houver algum acidente ali com risco biológico, em que a pessoa, se machuque, né, se faça ali, algum procedimento que haja esse acidente, então ela tem que preencher, né, uma ficha que está lá nas clínicas, sobre a comunicação do acidente com risco biológico, então vai preencher falando tudo o que aconteceu, como é que foi aquele acidente, e esses, acidentes, eles são considerados urgências médicas, então, idealmente de 2 até 72 horas, né, para você ser atendido num centro de saúde específico. Então, inicialmente, vai fazer a lavagem ali com água e sabão, não façam, né, não façam, assim, procedimentos para espremer o local, para que saia mais sangue do local. Então, o recomendado é que só lave mesmo com água e sabão. Se for, mucosas, então o olho, a outra superfície bucal, então lave ali com soro fisiológico, e aí ir para a unidade de saúde junto com o paciente fonte. Então aquele paciente, se eu identifiquei, né, qual foi o paciente, às vezes eu estou ali num procedimento, escapa um instrumento e corta o dedo, então a gente comunica isso ao paciente e pede se ele pode nos acompanhar, né, junto a esse centro, tá. Então existe algumas unidades de referência, 24 horas, né, para esse atendimento. Tudo isso também tem no nosso manual de biossegurança. Em algumas situações a gente não identifica, às vezes, o paciente fonte, então, quando acontece acidentes, né, lavando instrumental, às vezes você não sabe em qual paciente foi utilizado aquele instrumental, então fica mais complicado. Mas sempre que for possível, a gente comunica o paciente, né, e gentilmente pede para que ele nos acompanhe, para que sejam feitos os testes ali das doenças infecciosas. Então aí outros hospitais, que também a gente pode procurar, tá, quando houver esses acidentes, tá. Outros aí, também, recomendados para que possamos procurar. Então, em relação aos acidentes, é sempre melhor a gente preveni-los, então fazendo, tudo da melhor forma possível, né, evitando procedimentos sem muita atenção, usando as luvas de borracha grossa para fazer lavagem de instrumental, tudo sempre que for manusear esse instrumental na hora da limpeza e do acondicionamento. E o que for pérfuro cortante, lá na sala de expurgo, vai ter ali as caixas coletoras para que vocês coloquem dentro, então evitem jogar no lixo comum, ali no saco, agulhas, lâminas de bisturi, tá, porque é também um potencial risco para as pessoas que vão coletar esse lixo, então a gente tem que ter consciência em relação a isso, né, nós somos responsáveis por descartar esse resíduo pérfuro cortante em embalagens adequadas, tá. E assim, né, a gente pode dessa forma, com esses cuidados, evitar, sempre que possível, né, acidentes. Então eu quero agradecer também a toda a comissão, toda a equipe de professores, funcionários e alunos, né, eu não vou falar o nome de cada um, para não esquecer, né, ninguém, que eu acho que todo mundo aqui tem a sua participação, a sua importância, e é muito bom, né, quando a gente trabalha em equipe e consegue cada um, dar ali a sua colaboração, tá. Então agradeço a todos, mais uma vez eu lembro do canal que nós temos no YouTube, então existe ali vários vídeos, né, interessantes sobre a biossegurança, então sempre que houver dúvidas, e também nós estamos à disposição, tá, de todos na universidade, então é só nos procurar, né, para a gente trocar informações. No momento que eu faço esse vídeo, talvez algumas coisas não sejam ainda estejam por vir, então a gente está sempre aprendendo aí com tudo isso. Então, obrigado a todos e até a próxima aí. Obrigada pela atenção.